Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edmilson Migovski, eu sou médico, professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou aqui meio a contragosto, mas eu precisava fazer um vídeo comentando a participação da Natália Pasternak, uma bióloga, no depoimento na CPI da Covid no Senado brasileiro. E aí eu vou pontuar algumas coisas acerca desse depoimento para que vocês saibam a minha opinião. Esse canal prima pela informação de qualidade salva vidas, mas também a gente emite a nossa opinião acerca de diferentes situações, tá bom? Espero que você goste desse vídeo, de antemão eu peço que vocês curtam, porque aí o YouTube vê como algo relevante, e se vocês não estiverem ainda inscritos no nosso canal, que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube, porque a gente está vendo um monte de gente visitando, muitas visualizações, mas nem todo mundo que vem visualizando está inscrito e a gente precisa realmente aumentar o número de inscritos do nosso canal, tá bom? Fique aqui, fique bem e você não perde por esperar. Eu queria abrir esse vídeo então pontuando, porque eu tenho para mim que quem não está ligado à academia, quem não está ligado à universidade, quem não está ligado a um serviço de pesquisa, acaba confundindo um pouco as atribuições e funções de algumas pessoas que se apresentam, por exemplo, como virologistas, bacteriologistas, microbiologistas, epidemiologistas ou especialistas em saúde pública. Lembrar que essas pessoas podem ser médicas, mas na sua maioria não são médicas. Por que eu quero falar isso? Porque o virologista, ele cuida do vírus, ele estuda o vírus, mas nem sempre, e quase sempre, não sendo médico, vai ter noção ampla, por exemplo, de como esse vírus atua no ser humano. O epidemiologista pode ser médico ou não, mas a grande especialidade dele, o grande expertise dele, é ele ver a doença como um todo na população, o comportamento da doença numa população. Mas quem cuida do doente é o infectologista, é o clínico, é o médico, não é o virologista. Então, dito isso, eu vou começar a pontuar algumas coisas que essa bióloga falou. Primeiro, o biólogo não pode opinar acerca de medicamento. Quer opinar acerca de medicamento? Vai ser farmacêutico. Quer opinar acerca de indicação com indicação de medicamentos? Vá fazer medicina. É um curso rápido, de 6 anos de faculdade, 2, 3, 4, 5 de residência, 2, 3, 4 de mestrado, mais 2, 3, 4 de doutorado. Vai ser doutor em medicina, como eu sou, e vai opinar. Por favor, se você fez biologia, se você fez fisioterapia, se você fez educação física, se você fez biomedicina, eu respeito muito, mas vocês não podem opinar acerca de medicamento no ser humano. Vocês podem participar de pesquisas, mas na hora do vamos ver, na hora de prescrever, de orientar, de acompanhar o paciente, quem faz isso do ponto de vista medicamentoso é o médico. Eu posso ser fisioterapeuta e vou opinar acerca das questões da fisioterapia. Eu sou enfermeiro, eu vou opinar acerca dos cuidados, da forma melhor de administrar determinado medicamento. Se eu for farmacêutico, eu vou falar das interações medicamentosas. Mas quem, em última análise, coordena e opina e prescreve é o médico. Então, desculpa, a bióloga pode ser doutora em biologia ou doutora em qualquer outra área, mas ela não tem a competência nem de formação e nem legal para opinar acerca de medicamento. Então, vou passar esse trecho que ela fala da hidroxicloroquina. Passa aí para a gente ver. Vou usar a cloroquina como exemplo porque, infelizmente, ela causa muita confusão no nosso país até hoje. Então, vamos avaliar como que a gente faz o 6 ou o 9 da cloroquina. Como que a gente investiga se um medicamento funciona para uma doença ou não. A primeira coisa que a gente tem que ver é se existe plausibilidade biológica. Existe um mecanismo celular? Existe um mecanismo biológico que esse fármaco pode agir nessa doença? Ele pode impedir a entrada do vírus na célula? Ele pode impedir a replicação
aplicação no vírus, o que ele pode fazer? No caso da cloroquina, infelizmente, ela nunca teve plausibilidade biológica para funcionar. O caminho pelo qual ela bloqueia a entrada do vírus na célula só funciona in vitro, em tubo de ensaio, porque nas células do trato respiratório o caminho é outro. Então, ela já nunca poderia ter funcionado. Ela fala, por exemplo, que não tem evidências in vitro, tem evidências in vitro e não em vivo, que a hidroxicloroquina poderia funcionar, ter uma ação antiviral. Mas, gente, ela fala um monte de bobagem, né? Ela diz que é na árvore respiratória, né? Como se o vírus ficasse restrito à árvore respiratória. Se isso fosse verdadeiro, não daria trombose, não daria trombose renal, trombose de pênis, não daria alteração no olfato, paladar, não daria diarreia, não daria vômito. Ou seja, o vírus SARS-CoV-2 ele tem uma ação sistêmica e o pulmão é mais um órgão que ele agride, é mais um órgão que ele atinge e se replica. Então, quando a pessoa fala que não tem evidência na árvore respiratória, é como se o vírus só atuasse na árvore respiratória. Então, esse é um dos erros que ela comete nesse depoimento longo, que eu confesso, não tive paciência de ver tudo, né? Porque haja paciência para ouvir e ver tanta asneira, apoiada por uma meia dúzia de senadores sem nenhuma formação médica, ou quando tem formação médica, tem uma formação médica totalmente equivocada, como foi feito em relação à diferença, né, de vírus e protozoário, que a Yamaguchi foi colocada na parede de uma forma deselegante. Mas o nosso papo não é esse, nosso papo é justamente o depoimento dessa bióloga, né? Outra coisa que ela faz, né? Quando o senador diz assim, não, porque tem que ver os 15 milhões de pessoas salvas com a medicação, com a hidroxicloroquina, com a azitromicina, com nitazoxanida, com a ivermectina. O senador está correto. E digo mais, o número de pessoas infectadas que se salvaram é no mínimo 3 vezes esse número, porque esse número é o que o Ministério da Saúde tem notificado. E cá entre nós, a subnotificação no nosso país é algo gritante. E se você considerar que nem todo mundo fez os testes que confirmem ser Covid, você vai ter ainda um monte de gente sem um diagnóstico. Então, a gama de pessoas tratadas de uma forma imediata e que evoluíram muito bem é no mínimo 3 vezes esse que o próprio senador falou. Então, vamos lá. Eu quero ver esse outro trecho que ela fala do chazinho da vovó. Vejam só. Muito obrigado. Essas 15 milhões de pessoas também tomaram o chazinho da avó, deram 3 políticos. É isso Falta aí. no quarteirão, senador. Colega meu disse semana passada aqui, quando eu citei o caso da doutora Raíssa em Porto Seguro, que liderou um movimento. Gente, esse é outro absurdo que ela comenta. Só a Anvisa tem mais de 60 fitomedicamentos de fitoterápicos licenciados. Tem vários chás, vários fitoterápicos como a passiflora, pelargônio sidoides, tem a equinácea, que tem ação antiviral conhecida. Eu mesmo já tenho uma pesquisa também in vitro, tomando por base o chazinho da vovó. O problema do chazinho da vovó não é a falta de eficácia, o problema do chazinho da vovó é a falta de padronização. Porque, veja bem, se eu tenho um chazinho lá de erva doce, um outro chazinho qualquer, num determinado tipo de solo, com uma temperatura, com uma umidade, com um tipo de nutriente, pode ser que a planta A tenha um resultado diferente da planta B no seu fitocomplexo. Então, um dos segredos é tentar, na medida do possível, padronizar o plantio para que você tenha uma quantidade mais previsível do princípio ativo ou dos princípios ativos. Porque muito frequentemente não é uma molécula da planta que funciona, é o fitocomplexo, é um conjunto de moléculas, de princípios que vão ter alguma atividade naquela pessoa, como é o caso do pelargônio sidoides. Então, quando ela fala do chazinho da vovó, ela está sendo preconceituosa com a vovó, está sendo preconceituosa com a cultura indígena, que tem um monte de chá, e cada vez mais a gente consegue depurar de plantas medicamentos com ação antihipertensiva, anti-inflamatória, analgésica, anti-infecciosa, antiviral, antibacteriana, antifúngica. Então, ela falar isso, ela, de novo, ela expressa a sua total ignorância. E outra coisa, quando falou de dar 3 pulinhos,
que é a questão do efeito placebo. As pessoas têm que fazer, desde que o que ela venha fazer não prejudique, algo que melhore a autoestima dela, algo que melhore o otimismo dela frente a uma infecção que, segundo essas pessoas, eles dizem não tem nenhuma ação antiviral, nenhum medicamento que possa ser utilizado com segurança e eficácia, desprezando uma série de pesquisas que já foram feitas com a própria hidroxicloroquina, com a ivermectina, com a nitazoxanida, com a quercetina, com o soro fisiológico, né? Aí a pessoa limita a prescrição a dipirona e água. Isso é um absurdo. Isso sim é um crime. Isso sim é um erro que as pessoas vêm cometendo. Infelizmente, determinadas emissoras de TV dão espaço para essas pessoas falarem o que bem entendem e influenciando, infelizmente, médicos que nem sempre têm uma formação sólida. Gente, um monte de gente assume o lado doutor, mas para ser doutor tem que ter doutorado. Eu sei que no Brasil, advogado e médico e cirurgião dentista pousam, né, de doutores, mas para ser doutor, tem que ter doutorado. Eu sou doutor, porque eu tenho doutorado em doenças infecciosas. E eu posso opinar acerca de medicamentos porque eu fiz medicina, tive a cadeira de farmacologia na faculdade. Desculpa, biólogo não tem farmacologia. Então não pode opinar. O biólogo, ele quer opinar, ele vai opinar sobre a cor da embalagem, vai opinar sobre o gosto do remédio, vai opinar sobre outras coisas, mas não dá para opinar acerca de eficácia, segurança, indicação ou contraindicação. Essa que se diz pesquisadora perdeu uma ótima oportunidade de ficar com a boca calada e dos senadores não perguntaram para ela acerca de medicamentos. No outro dia, deu uma entrevista na Jovem Pan e participou comigo um epidemiologista que é educador físico, um excelente epidemiologista, mas não apita de medicamento. E ele falou, olha, sobre medicamento eu não vou falar nada, porque eu não sou médico. E ele se colocou no lugar dele de epidemiologista, extremamente importante o papel dele, mas ele se colocou de uma forma tranquila sobre o medicamento. Ele não tem conhecimento, ele não tem que opinar acerca do medicamento, porque senão ele vai repetir o que os outros falam. Eu estou dizendo aquilo que eu vi. Eu, meu grupo, né, de colegas, de médicos, como é o caso do Francisco Cardoso, do Guilherme Peck, como é o caso do Fábio Gabas, da Denise Carvalho lá de São Paulo, do José Valente lá de Ourinhos, ou seja, uma gama enorme de médicos que têm experiência sim com a medicação imediata, alguns com a ivermectina, outros com a hidroxicloroquina, outros com nitazoxanida, que é o meu caso. Então, gente, eu não estou falando aquilo que me contaram, eu estou passando para vocês aquilo que eu vi. Eu prefiro confiar naquilo que eu vejo do que naquilo que eu ouço. E outra coisa, tem vários trabalhos sim, tem evidência científica sim. Então essa bióloga perdeu uma ótima oportunidade de ficar calada na CPI quando se questionou a essa pessoa a questão da medicação precoce. Algumas emissoras perderam a oportunidade de se calar e de não divulgar erros, induzindo, infelizmente, a uma confusão maior ainda do que a gente está vivendo agora. Existe medicação imediata na Covid-19 e não enxergar isso, aí sim é um genocídio, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês entendam que tem vários produtos oriundos da flora, né? Eu mesmo, quando fui presidente de um laboratório público, fui presidente do Vital Brasil, nós levamos para lá uma experiência, né, de um fitoterápico que eu e o Davis Ferreira, que também é professor da UFRJ, virologista e biólogo, nós fizemos experimentos in vitro em cultivo celular de um determinado chá da vovó, que essa pessoa comenta, e o chá da vovó, que eu não vou dizer aqui para não ficar induzindo vocês à automedicação nem de chá, esse produto, esse fitoterápico, mostrou in vitro uma inibição do vírus da dengue e do vírus da febre amarela melhor do que a própria nitazoxanida. Para vocês terem uma ideia, tem estudos in vitro do sofosbuvir para a febre amarela que inibia in vitro 90% da replicação do vírus da febre amarela. Com esse chazinho da vovó, né, houve uma inibição de 100%. E nós levamos esse tipo de plantio lá para o Vital Brasil, que tem uma linha de fitoterápicos. Existe lá outras pesquisas de medicamentos que vão atuar como antihipertensivo, anti-inflamatório. Gente,
Tem uma gama enorme de medicamentos provenientes da natureza. É por isso que tem um monte de estrangeiro em cima lá na região amazônica querendo buscar os princípios ativos. Ah, lá não é que a vovó orientou, e sim o que o índio vem fazendo com evidência clínica que o índio tem lá. Então qual é o segredo? É levar isso para o laboratório, padronizar o extrato, criar um ambiente propício para você ter lá um princípio ativo previsível. E amanhã depois, sendo possível, você sintetizar essa mesma molécula em laboratório. Aí como foi o ácido acetil salicílico? Ele foi uma molécula descoberta de uma planta que viu que tinha ação anti-inflamatória, analgésica e antitérmica e se fez depois a própria molécula. Ou seja, tem um monte de coisa que a natureza pode nos ensinar. Então, aquela história, se você tem um chazinho da vovó que já mostrou alguma eficácia, eu não acho ruim você utilizar. Eu só acho ruim você só utilizar o chazinho. Mas cá entre nós, entre fazer dipirona e água só, ou dipirona, água e um chazinho à base de quercetina, à base do pelargônio sidoides, que tem princípio ativo confirmado, gente, eu sou partidário do 3 pulinhos, porque isso pode aumentar a minha autoestima, a minha confiança acerca daquela infecção. Vai ter o efeito placebo, que é bem-vindo sim, né? Então, ela negligenciar essa cultura popular, negligenciar o chazinho da vovó, que cada vez mais a gente percebe que tem sim princípio ativo. O problema é que a gente tem que ver se é seguro, porque alguns chazinhos, ainda que natural, podem realmente ser hepatotóxicos. Então, gente, todo cuidado é pouco, mas canja de galinha, carinho de vó e o chazinho da vovó é pouco provável que faça mal para a gente, principalmente frente a uma infecção viral. Então, não estou dizendo aqui para você só fazer isso, mas isso pode ajudar muito mais do que prejudicar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram, por favor, compartilhem. E se não estiverem inscritos no nosso canal ainda, se inscrevam e seja amigovski. Afinal de contas, informação de qualidade salva vidas. Fique bem, cuide-se bem e fique com a gente.